Você sabe pintar com lápis de cor? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como passar de uma pintura dessa para essa. Vou te mostrar como fazer essa pintura blocada, o degradê, efeito de luz e sombra no seu desenho. E você vai ver que não tem nada de difícil nisso. É só seguir a lógica que eu vou te mostrar agora. Então, sem enrolação, bora lá! E galera, começando pela parte de brilho. Nesse desenho eu vou te mostrar duas formas de fazer isso. A primeira é quando a gente quer fazer um brilho mais intenso no desenho. Então a gente pega um lápis de cor da cor da luz que vai bater no personagem e passa ele forçando um pouco o lápis, que é para destacar bastante a cor. Essa é a forma mais simples de fazer isso. O outro jeito é quando você quer fazer um tom um pouquinho mais claro, uma luz mais suave batendo. Dessa forma, a gente faz tipo um degradê, que é o seguinte: você usa a mesma cor de lápis e passa ele um pouquinho mais forte na parte de cima e vai deixando um pouco mais leve à medida que você vem descendo a cor. Repara que esse laranja começa mais intenso e termina mais fraco. A gente precisa fazer dessa forma porque a cor que vai chegar aqui precisa misturar com esse laranjado. Mas antes de fazer essa mistura, eu quero te mostrar como fazer a parte de sombra misturando algumas cores. E é assim que a gente faz essa parte de detalhe de sombra e de luz. Primeiro a gente pinta elas e só por último a gente coloca a cor base do desenho. Então olha só, na sombra do cabelo a gente vai passar um marrom e essa primeira cor a gente precisa passar ela de forma bem suave, mas preenchendo toda a parte em branco, porque a segunda cor vai vir por cima, pintando um pouco mais forte, fazendo com que o marrom se misture com esse amarelo que a gente está passando agora. E se liga, saiu uma cor bem escura agora. Então agora que a parte de luz e sombra já estão definidas na parte do cabelo dele, a gente vem com a cor base, que é um amarelo claro. E esse amarelo a gente vem passando por toda a área em branco, só tomando cuidado para não passar por cima da sombra que a gente acabou de fazer. E agora é a hora da gente misturar esse amarelo com o laranja que a gente passou na parte de cima. Vem pintando de forma suave e invadindo um pouco a parte laranjada. Você vai ver que as duas cores vão se misturar e vai formar um degradê, com uma transição não tão suave, mas é o que a gente quer para dar um efeito de brilho. E a gente vem repetindo o processo ao longo do desenho. Então olha só na pele dele como vai ficar. A gente começa com um marrom escuro, um tom um pouco mais claro por cima desse marrom, só que agora a gente força um pouquinho o lápis para a cor misturar uma na outra. Isso faz com que a pintura fique sem aqueles pontinhos brancos que às vezes fica no desenho. E só depois que a gente define a sombra, é que a gente vem com a cor clara para fazer o contraste. E a pintura, mesmo que feita com uma cor só, ela é feita no processo de camadas. Então eu passo uma vez para preencher o máximo que eu posso da parte branca, e passo mais uma ou duas vezes, forçando um pouquinho mais o lápis, para tirar os pontos brancos e deixar a pintura mais lisa. E a gente pode misturar lápis de cor para formar novos tons. Dá uma olhada aqui na luva dele como que eu vou fazer. Eu faço uma base na parte da sombra com lápis escuro, e aí eu passo o verde para completar o tom. E na parte mais clara, eu não posso passar só o verde. Eu jogo um amarelo por cima para dar o tom que eu quero. E se liga como fica um verde meio amarelado. Então a gente cria um tom novo, misturando lápis diferentes. E eu faço o mesmo com a roupa dele. Aqui eu vou fazer a mistura de preto, azul, laranja, amarelo. Sempre que você quiser fazer uma transição de cor, um degradê, você começa com ele um pouquinho mais pressionado no papel e vai soltando um pouco a mão para suavizar a cor. Isso abre espaço para a cor mais clara misturar com a mais escura. E não esqueça, a gente começa sempre com o mais escuro e vai passando por mais claro. A menos que você queira fazer um brilho intenso igual a gente fez aqui no cabelo, que aí você usa ele primeiro para marcar a área do brilho e depois vem com as outras cores preenchendo. E o resto do desenho segue o mesmo padrão. E aqui no fundo a gente vai fazer uma pintura bem blocada. O segredo para isso é a gente fazer um contorno com lápis de cor mesmo. Então pega o lápis e desenha toda a parte que essa cor vai ficar.
E aí você pinta por dentro dela. Nessa parte mais escura é a mesma coisa. Desenha com lápis de cor e vem pintando com ele. Desse jeito você separa bem uma cor da outra. E se você gostou desse vídeo, deixa o like para ajudar o canal. E se inscreve, porque sempre tem vídeo com desenhos e dicas novas para vocês. Beleza? Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.